Olá! Vamos a mais uma análise aprofundada por aqui. Bom, quem atua no mercado de arremate sabe muito bem que esse universo é cercado por aquelas velhas lendas, né? Especialmente quando o assunto bate na revenda e no lucro final. Hoje, a gente vai abrir a caixa preta dos dados e descobrir, na ponta do lápis, o que é mito e o que é realidade de fato quando o martelo bate. E a pergunta que não quer calar nas oficinas e garagens é exatamente essa. Carro de leilão sempre é sinônimo de prejuízo na hora de repassar? A sabedoria popular garante que sim, que a simples palavra leilão já destrói o valor de mercado do carro. Mas espera lá, será que uma depreciação brutal é mesmo uma regra absoluta? A realidade que os números mostram é, no mínimo, fascinante. Olha só o que acontece quando a gente olha para a realidade nua e crua dos dados. Veículos conservados que foram arrematados e depois tiveram a documentação redondinha, totalmente regularizada, eles seguem a tabela FIPE quase à risca. A gente está falando de uma variação de, no máximo, 8% abaixo do valor de referência. É isso mesmo, o preço final acaba sendo muito mais ditado pela categoria e pelo estado real do carro, provando que esse mito cai por terra fácil quando a seleção do lote é bem feita. Vamos lá, entrando na nossa primeira parte. Perfis das plataformas. É a hora de escolher o campo de batalha. Quando a gente cruza os números dessas três grandes plataformas, o cenário fica claríssimo. Na Miura, os descontos na Remate giram em torno de 25% a 45%, mantendo o impacto de revenda super controlado, ali de 6% a 18%. Agora, na Copart, o jogo muda radicalmente. Os descontos na compra são gigantescos, chegando a bater 70%. Só que a pancada na revenda também é pesada, caindo até 35%. E aí temos a Freitas Leloeiro, que é pura estabilidade, descontos de até 40% na entrada e a menor depreciação na saída, ficando entre 5% e 15%. É justamente esse abismo entre o que se paga na entrada e o que se retém no fim que dita as regras. Então, o ponto crucial aqui é alinhar a expectativa com a capacidade operacional. A Copart é um verdadeiro playground para os especialistas em sinistros e danos estruturais. Exige um nível técnico altíssimo. É como montar um quebra-cabeça complexo sem um manual, sabe? Em contrapartida, a Miura Leilões brilha na versatilidade. Por ter uma variedade gigante de categorias e lotes conservados que não pedem grandes reformas, ela acaba sendo um ambiente ideal tanto para quem está dando os primeiros passos quanto para os veteranos do setor. E claro, a gente não pode deixar passar o diferencial enorme da Freitas Leiloeiro. O foco principal deles são as frotas corporativas e os veículos judiciais. O grande pulo do gato aqui? Histórico de manutenção. Carros de frota geralmente têm revisões preventivas documentadas. Comprar isso significa fugir de surpresas desagradáveis e agilizar imensamente a aceitação lá na frente no mercado tradicional. Mudando de marcha para a seção 2. Margens de lucro reais. É aqui que a gente tira a prova nos números. Para materializar isso, vamos destrinchar um caso prático na Miura. Um veículo bem conservado foi arrematado por 62% do valor da FIPE, passou por aquela regularização rápida, uma revisão preventiva básica e, bum, foi repassado no mercado por impressionantes 91% da tabela. Estamos falando de uma margem bruta espetacular de 29 pontos. Isso mostra a força absurda de um lote que não dá dor de cabeça na oficina. Agora, em total contraste, olha esse cenário de recuperação extrema na Copart. A compra parecia irresistível, 38% da FIPE. Desconto absurdo, certo? Mas os custos de recuperação não perdoaram. Funilaria, peças e mão de obra engoliram pesados 22% do valor do carro. E na revenda, por causa daquele estigma da batida forte, o mercado só quis pagar 74%. A margem bruta no final foi espremida para apenas 14 pontos. É um trabalho colossal para um retorno financeiro bem mais tímido. Buscando um ponto de equilíbrio, a gente chega nos dados da Freitas. Um carro de frota foi arrematado por 68% da FIPE. Como a mecânica não tinha surpresas, o custo de preparação foi super baixo. Resultado? Veículo repassado por expressivos 93% da tabela. Uma margem sólida e limpa de 25 pontos percentuais. Exige bem menos esforço físico do que reconstruir um carro batido e entrega uma rentabilidade fantástica. Isso ilustra de forma brilhante a verdadeira dinâmica desse mercado. Quando a gente coloca as três margens lado a lado, fica escancarado que os veículos conservados e de frotas dão um banho nos carros severamente danificados. Todo aquele tempo infinito na oficina e o risco de peças ocultas quebradas fazem com que aquele mega desconto na hora da compra seja muitas vezes apenas uma ilusão matemática. E aqui a gente precisa falar de um fator
invisível que dita completamente as regras: o histórico de sinistro. Carros com registro de perda total carregam uma marca permanente. Hoje em dia, qualquer um levanta a capivara do carro na internet só usando o número do chassi. Então não importa se a oficina fez uma verdadeira obra de arte na restauração, a barreira psicológica de quem está comprando sobe na hora, tornando aquela desvalorização severa totalmente inevitável. Sabendo de tudo isso, vamos avançar e entender como o mercado protege os lucros. Parte 3. Maximizando o valor final. O checklist da maestria. A sacada de mestre para neutralizar o medo na hora da revenda está em um protocolo rigoroso de documentação. São 3 passos fundamentais. Primeiro, o laudo técnico da oficina detalhando tudo. Segundo, as notas fiscais de peças e serviços prestados para comprovar a qualidade do que foi feito. E terceiro, fechar a pasta com o auto de arrematação original. Apresentar esse trio dissolve a desconfiança instantaneamente e joga o valor de repasse lá para o teto da tabela FIPE. Trazendo toda essa análise para a prática, a rota é clara. Para quem está entrando agora no setor, começar por plataformas como a Miura Leilões é o caminho mais seguro. Editais transparentes e um bom volume de lotes conservados ajudam a minimizar os riscos de aprendizado. A regra de ouro é simples: dedicar tempo dissecando as informações disponíveis, usar a inteligência dos dados e deixar a emoção totalmente fora da sala na hora de dar o lance. O mercado de leilões passa longe de ser uma loteria, é pura matemática e precisão. Com a estratégia certa, foco na documentação e escolha cirúrgica dos lotes, o tal estigma do leilão vira só um ruído no fundo. A estratégia está na mesa e os dados já confirmaram o caminho. Fica aqui a grande reflexão para encerrar. O próximo arremate vai ser pautado pelo medo irracional do mercado ou vai ser um investimento frio e altamente calculado? Fica a provocação. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise e até a próxima.